E aí, galera, como é que vocês estão? A 35ª rodada foi mais uma rodada em que o Ceará fez a sua parte. E eu espero que vocês estejam muito bem, porque é mais uma rodada com resultado de vitória para o Ceará dentro da sua casa, dentro do seu domínio. O problema é que quando você não depende só de si, você precisa que a rodada seja boa com a vitória sua e com tropeços dos seus adversários. A 35ª rodada, a gente está gravando esse vídeo no domingo, já aconteceu a partida da Chapecoense diante do Novo Horizontino, e o Novo Horizontino em Chapecó venceu por 2-0. Assisti o jogo, não foi um jogo tão fácil quanto o placar mostra. O segundo gol do Novo Horizontino aconteceu depois. Foi meio que futebol aquático, estava muito molhado o campo, mas a equipe da Chapecoense acabou sucumbindo, sendo derrotada. O Novo Horizontino é um time melhor tecnicamente e acabou vencendo pelo placar de 2-0. Se afastou do Ceará, naquele momento já eram 9 pontos de diferença. O Ceará venceu o Avaí e trouxe essa diferença para 6 pontos. Ainda continua sendo alcançável, mas cada vez mais difícil, porque só faltam 3 rodadas para o final da Série B do Campeonato Brasileiro. O melhor mesmo foi o Ceará, que fez a sua parte. Foi lá, venceu a sua partida, chegou a uma classificação que ainda o deixa em quinto, mas agora, se a gente olhar para a tábua de classificação, é o único real desafiante ao G4 da Série B. Na rodada passada, ainda tinha o Vila Nova ali, 2 pontinhos. O Vila Nova perdeu para o Santos. A diferença agora é maior. Matematicamente tem chance? É só matemática mesmo. Se para o Ceará a situação é difícil, para os outros é mais complicado ainda. Então é o seguinte, tem o G4 da competição, com Santos, hoje com Novo Horizontino, com Sport e com Mirassol, nessa ordem. E tem um desafiante ao G4, que é o Ceará. Esse desafiante precisa fazer todos os pontos possíveis daqui para frente. Eram 15 quando isso começou, né? 5 rodadas. O Ceará já fez 6. Ele precisa fazer os outros 9. E os adversários precisam fazer sua parte, senão, se tropeçarem, o Ceará pode chegar lá, se o Ceará fizer a sua parte, como fez até aqui, nessas 2 últimas rodadas desta Série B do Campeonato Brasileiro. Então, foi uma vitória importantíssima diante do Avaí. Dessa vez, o Ceará não conseguiu marcar um gol no primeiro tempo, o que complicou a situação, mas na segunda etapa, o Ceará foi melhor que o Avaí, foi melhor que na primeira etapa. Na primeira etapa o Ceará já tinha sido melhor que o Avaí, só que na segunda etapa ele criou mais chances de gol, marcou os gols que eram necessários e venceu o jogo sem tomar gols, o que é também importante para uma defesa que é muito vazada. Das equipes que estão ali em cima, é a defesa mais vazada na Série B, né? Não é a mais vazada de toda a Série B, mas das equipes que ainda lutam por alguma coisa dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Léo Condé, óbvio, muito feliz com a vitória e mais uma vez com o apoio do torcedor. Mais uma vez o torcedor deu números excelentes a público no Castelão, 38.233 pagantes, 122 não pagantes, 38.355 pessoas torcendo pelo Ceará no Castelão. Renda, R$ 557.031, com uma renda líquida, ou seja, depois de pagas todas as despesas, sobrou para o Ceará R$ 202.660,72, o que é ótimo se a gente levar em consideração que boa parte do público é de sócios torcedores e esses já pagaram antecipadamente ao clube. Óbvio que a torcida mais uma vez cooperou. Eu lembro que no momento que estava ruim, estava 0-0, o Ceará tinha já perdido algumas oportunidades, vivia um momento difícil, a torcida cantou, a torcida vibrou, a torcida incentivou. O Ceará foi lá e marcou o primeiro gol, iniciando com o Eric Pulga o caminho para a vitória do Ceará, e a importância de mais esse resultado foi constatada pelo técnico Léo Condé. A gente conseguir 7 vitórias seguidas em casa é motivo de orgulho. Eu acho que a gente conseguiu criar uma sinergia muito boa do time com a torcida. A gente sabe que o futebol tem assim as suas nuances dentro do jogo, né? Cheio de particularidade. Às vezes você consegue fazer o gol rápido, às vezes demora um pouco mais, como aconteceu hoje.
mas a torcida está sempre junto ali, mesmo nos momentos de adversidade, de dificuldade, como foi no primeiro tempo, né, que a gente ficou um pouco ansioso ali, tomamos algumas decisões erradas, o adversário também marcou bem, mas assim, a torcida não baixou a guarda, continuou incentivando, apoiando a equipe. No segundo tempo a gente conseguiu fazer o gol rápido e aí teve o controle total do jogo, tanto dentro de campo quanto fora de campo. O torcedor veio junto. Eu acho que isso são fatores assim, tem sido um fator muito importante nessa caminhada nossa aí de resultado positivo em casa. E a vitória nessa partida passa muito pelo meia argentino Lucas Mugni. O Mugni não começou o jogo, lembra que a gente conversou no vídeo antes da partida sobre isso? Os treinos da semana, o Condé chegou a utilizá-lo. Seria ou ele ou o Recalde. O Léo Condé tinha feito alguns trabalhos dizendo... aliás, ele tinha dito já na coletiva que faria trabalhos na semana para definir e definiria muito em relação ao adversário. Hoje, mais uma vez, na coletiva, o Condé falou que queria meio que surpreender a equipe do Avaí. Ele acha que o Avaí saía muito para o jogo, é um time que sai muito para o jogo, ele tinha essa informação, ele tem os vídeos, né, ele tem os outros jogos do Avaí, e que jogar com mais um meia avançado, é o caso do Recalde, seria melhor para o Ceará do que com um meia armador, que é o caso do Mugni, para tentar infiltrações ou bolas lançadas. O Ceará fez muito isso no primeiro tempo, muitos lançamentos, tentativa de infiltração, porque não deu certo. Não deu certo. Então, no segundo tempo, com a entrada do Mugni, ele mudou a forma, tirou o meia atacante, que era o Recalde, colocou o meia armador de jogadas, que era o Mugni, e aí as coisas fluíram e deram certo. Foi num escanteio, depois de uma jogada que o Ceará já vinha construindo na área adversária, um escanteio batido pelo Mugni, que o Eric Pulga marca o primeiro gol do Ceará, né? Aquela bola chutada forte, aquela bola com vontade. Momentos antes, o Eric Pulga havia chutado uma bola de dentro da área também, mas que tinha se chocado com o lateral direito da equipe do Avaí. E por isso o gol não aconteceu, porque o goleiro estava vendido na jogada, seria gol, mas bateu no defensor e saiu. Na jogada seguinte, o Ceará ataca, ganha um escanteio, o Mugni bate muito bem, o Eric Pulga marca o primeiro gol da equipe do Ceará. E quis também Deus, porque nada passa sem que ele queira, que o segundo gol fosse marcado pelo próprio Mugni, né? Ele recebe do Saulo Mineiro, aliás, uma jogadaça do Saulo Mineiro. Nessa jogada ele mostrou o que ele normalmente mostra, que é ser um cara voluntarioso, ganhar no corpo do adversário, e mostrou algo que ele tem, não mostra sempre, mas tem também, técnica e paciência. Ele teve um pouco de paciência para esperar o Mugni chegar na posição certa e teve muita técnica para passar a bola na medida, no local certo, com a força certa, para que o Mugni pudesse dominar e bater entre as pernas do goleiro do Avaí para marcar o segundo gol da equipe do Ceará. Quer dizer, mudou tudo com a forma do segundo tempo, com o Mugni em campo, e o Léo Condé explicou essa situação de entrar com o Recalde, mas colocar o Mugni na segunda etapa de jogo. Assim, foi um jogo, primeiro tempo, eu acho que um pouco de tudo, né? O adversário marcou muito bem, né? A linha de defesa deles, a gente tentou explorar as costas, né? Com velocidade, o Recalde com liberdade para aproximar ali do Ailon, do Saulo e do Pulga. A gente fez quase que um 4-2-4 e eles estavam marcando muito bem, a gente não estava conseguindo encontrar espaço em cima da última linha deles. O que a gente fez no intervalo foi preencher um pouco mais o meio. O Lourenço, a gente passou a utilizar ele um pouco mais pelo setor direito, para triangular ali com o Rafael e o Ailon, às vezes o Saulo, a gente dá essa liberdade de troca ali, e encostamos o Mugni também para triangular com o Pulga pelo lado esquerdo junto com o Eric, e por trás ali para troca de corredor rápido, para a gente tentar mexer na defesa deles, criar espaço na defesa deles, ficava o Richardson.
Então a gente conseguiu obter sucesso em cima disso, fomos criando volume, né? Fizemos um gol de bola parada, mas já tinha obtido umas 2 possibilidades de gols ali. Depois a gente passou a ter um controle ainda maior do setor de meio campo, fizemos o segundo e ficamos com o jogo controlado. Naturalmente o adversário, pela sua qualidade, jogadores experientes, né? Potker, depois entrou o Wagner Love, acaba em algum momento chegando, ameaçando, mas no todo a gente teve controle do jogo, talvez um pouquinho mais de capricho na penúltima bola, poderia ter feito até mais, mas de qualquer forma eu acho que foi uma partida como um todo consistente, mas com o segundo tempo muito, muito controlado. O Ceará venceu, chegou aos 57 pontos que precisava chegar. E agora? O que fazer? Porque você chega a 2 pontos do G4, faltando 3 rodadas. São 9 pontos em disputa. Qual que é o problema? O problema é que Mirassol e Sport, os times dos quais o Ceará conseguiu se aproximar, eles ainda não jogaram nessa rodada. Esse é o grande problema, essa é a grande questão. Se você não jogou com esses times, aliás, se você jogou esses times não jogaram na rodada, eles podem voltar ao patamar de 5 pontos de diferença. E se isso acontecer, vai ficando cada vez mais difícil, porque o número de pontos a disputar e a vencer, que é o que o Ceará precisa, e a perder, que é o que o Ceará precisa que aconteça com eles, fica menor. Então, essa é a situação. Mas fazer o quê? O Ceará estava com essa distância quando começou a rodada de 5 pontos do G4. Então ele tem que fazer a parte dele e esperar o que é que vai acontecer dentro da rodada. O Sport tem um compromisso mais complicado, porque ele vai jogar fora de casa, vai jogar contra o Operário e é lá no interior do Paraná. O Operário venceu esse Sport lá em Recife. Só que quando ele venceu o Sport em Recife, ele tinha muitas esperanças de conseguir o acesso à Série A. Hoje, o Operário tem 50 pontos. Teoricamente, ele ainda tem chances, aquela questão da matemática, soma os pontinhos, o teu adversário não soma os pontos, aí tu tens chance. Então, é essa a matemática que vale para o Operário. Se o Operário vencer, por exemplo, ele ultrapassa a equipe do Vila Nova e vai ficar mais perto do Ceará do que o Vila Nova, que na última rodada estava na 6ª colocação. O Goiás já passou, né? Está ali em 6º, o Operário ficaria na 7ª posição. Mas como é que está a cabeça desses jogadores do Operário? Como é que está a cabeça da direção do clube? Como é que eles estão pensando? Será que eles já pensaram, já deu, não vamos chegar, a gente não cai mais? Ou será que eles estão pensando, vamos fazer a melhor campanha possível para o Operário na Série B? Isso aí vai dizer muito do que eles serão no jogo. Ou o jogo vai dizer muito do que pode acontecer. A partida acontece nessa segunda-feira, às 6h30 da noite, Operário e Sport, e é importantíssima para as pretensões do Ceará. Uma derrota ou um empate deixam o Ceará a 1 rodada do G4. Danilo, por que o empate também deixa o Ceará a 1 rodada do G4? Porque hoje a diferença é de 2 pontos. Se o Sport vencer, aí vai a 5, fica distante. De novo, 2 rodadas do G4. Mas se ele empatar, se ele perder, fica 2 pontos. E aí vocês entendem, né? Uma rodada vale 3 pontos, é uma rodada do G4. Se ele empatar, fica com 3 pontos. Mas o Ceará, se ele chegar lá, para ele chegar lá, ele terá um número de vitórias maior do que o Sport. Hoje os 2 times estão com 17 vitórias. Digamos que o Sport empate, ele vai continuar com 17, o Ceará vai continuar com 17. E se o Ceará vencer na próxima rodada, o Ceará chega a 18 vitórias. Com a derrota do Sport, ele estaria à frente em número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Então, é essa a situação. Empatando 1 ponto do G4. Vamos pensar aqui no Mirassol. O Mirassol só joga na terça-feira, a partir das 9h30 da noite, contra o Coritiba. É mais complicado porque é o Mirassol que joga em casa, não é o Coritiba, mas a mesma situação. Se o Mirassol tropeça, se o Mirassol marca apenas 1 ponto, ele fica
3 pontos à frente do Ceará. Uma rodada o Ceará ficará no G4, pelo mesmo motivo, porque o Ceará tem 17 vitórias, o Mirassol 17 vitórias, e o Ceará vencendo e o Mirassol não, o Ceará chega a 18 vitórias, e assim, no critério de desempate, que é o primeiro depois da pontuação, o Ceará fica junto com o Mirassol, mas à frente no critério de desempate. É muito legal, muito importante essa rodada. Interessante a gente saber que dá para chegar no G4 em 2 rodadas, dependendo do tropeço dos adversários, mas para isso o Ceará tem que fazer a parte dele. E aí é que é o grande problema, porque o Ceará fora de casa tem muita dificuldade em conquistar resultados. Sim, há pouco tempo ele foi a Itu e venceu o Ituano. E logo depois jogou com o Santos e, apesar de uma boa partida, sofreu uma derrota. Como fazer para que esse panorama possa ser modificado? Eu perguntei ao Léo Condé sobre isso e ele me disse que não tem muito segredo. Ele entende que o que a equipe precisa fazer é lutar para ter um desempenho parecido com o que teve nos 2 últimos jogos fora, contra o Ituano e o Santos. Porque ele entende que mesmo perdendo para o Santos, foi uma situação de jogo. O seu time teve e criou mais chances de gol e é realidade, só que vai precisar dessa vez colocar a bola na rede e vencer os jogos. E aí, o Condé tem 2 questões. Uma é apenas para comemorar a volta do Matheus Bahia. Estava suspenso, não jogou essa partida contra o Avaí, volta do 3º cartão amarelo, está à disposição, é titular. O que a gente pode falar do Eric? Concordo com o que disse o Condé. Ele não trouxe nenhum problema defensivo para a equipe, foi bem, e ofensivamente ele cooperou em algumas jogadas ofensivas. Gostaria de ver o Eric, que é o Eric Melo, lateral esquerdo, com mais ritmo de jogo, para entender o que ele pode fazer. Porque nessa partida ele já foi melhor do que nas outras 2 em que jogou pelo Ceará. Então ele tem potencial, talvez ele possa ter um rendimento até melhor. Acho que o Matheus Bahia tem um ápice sim, melhor do que o Eric Melo, mas por esse jogo a impressão é que os erros que às vezes o Bahia comete, apesar dele ser um jogador rápido e habilidoso, inteligente, ele às vezes comete uns erros que colocam a sua defesa numa situação complicada. O Eric Melo já mostrou, pelo menos por essa partida, que não comete esse tipo de erro, que as suas atitudes são diferentes. Então, poderia haver um balanço. É sempre bom você ter 2 jogadores com algumas características diferentes. Mas concordo com quem acha que o Matheus Bahia tem que voltar. Tem que voltar mesmo. Então o Matheus Bahia volta na próxima partida. É só comemorar e colocar o jogador na partida. Entendendo até que de tanque cheio, por não ter jogado esse confronto, é até melhor, embora esse não seja o problema, porque o Ceará só joga na outra terça-feira, então não é problema nenhum. Os jogadores terão muito tempo para que não fiquem com problemas de desgaste ou questões físicas que possam atrapalhá-los. O que o Ceará tem que pensar para esse próximo jogo, não é, aí já não é comemoração, aí é lamento, é que não vai ter em campo o Lourenço. O Lourenço completou a série de 3 cartões amarelos e o Léo Condé não vai poder contar com o meio-campista. E aí temos opções, né? O Condé, acho que durante a partida, utilizou uma que é possível, ele colocar simplesmente o De Luca no time, e aí ele teria De Luca e Richardson, e o Mugni um pouco mais à frente, isso pensando no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E a outra opção, mas seria para formar um time bem mais ofensivo, é trazer o Mugni para aquela função, colocar o Recalde, e aí ele teria Richardson, Mugni e o Recalde mais à frente como meia atacante. Bem, é uma coisa que ele tem que resolver. Como é que o time dele vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto? Se no começo vai tentar ser avassalador em busca do resultado, ele pode utilizar mais um meia ofensivo e seria o Recalde para fazer isso. Mas se ele quer um pouco mais de cadência e marcar o adversário para não dar espaço, aí ele pode utilizar 2 volantes.
e o Richarlison e o De Luca podem fazer esse papel. Outras soluções são possíveis? Não, outras soluções são possíveis, mas passam pelos treinamentos da semana que o Léo vai ter bastante, porque a sua equipe apresenta na quarta-feira, treina por aqui até domingo, quando viaja, e aí na segunda-feira em Indaiatuba o Ceará faz o último treinamento já no interior de São Paulo para jogar diante da equipe do Botafogo lá em Ribeirão Preto. A partida acontece na outra terça-feira, dia 12 de novembro, o confronto das 9h30 da noite, e não vai ser diferente não. É fora de casa, mas o Ceará continua precisando vencer, vencer e vencer. É a única forma de ter como brigar ainda para o acesso esse ano à Série A do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, ela fez diferença. Você, amigo torcedor, fez diferença, porque a torcida do Ceará mais uma vez deu um show na Arena Castelão. O time não conseguiu até aqui se aproximar do G4 com as vitórias, mas o torcedor continua vindo, continua acreditando, continua apoiando, continua entendendo que o Ceará pode chegar ainda este ano à Série A do Campeonato Brasileiro para disputá-la em 2025. Não depende só de si, mas também depende de si. Não será fácil, 2 jogos fora de casa agora e só 1 em casa, mas continua precisando fazer a sua parte para ter alguma chance de chegar à Série A do Brasileirão. Sempre conto com você, amigo e amiga, para deixar o seu like, é importante para a gente, vai trazer outras pessoas para, com o seu perfil, também poderem assistir os nossos vídeos. E a sua inscrição também no canal é muito, muito importante. Vá lá, se você não é inscrito, inscreva-se. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você tem dúvida, vá lá e dê uma olhadinha. Se aparecer o inscreva-se, olha, pode se inscrever, hein? Se aparecer inscrito, eu só posso muito agradecer a todos vocês. Amigos, deixo-vos com uma semana aí de muitos trabalhos do Ceará, porque só joga na outra terça-feira, e prometo durante a semana trazer outras informações sempre que possível com notícias da equipe do Ceará. Rogo a Deus que guarde, abençoe e proteja cada um de vocês, e se Deus quiser a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, galera, até lá.